Olá, família! Hoje vamos dar continuidade ao estudo de ontem. Ontem nós estudamos Efésios, capítulo 3, até o versículo 13. E hoje nós vamos do 14 ao 21, tá bom? Antes de iniciar o versículo 14 aqui, eu gostaria de reler o versículo 12, que vai nos ajudar aqui na leitura de hoje, tá bom? O versículo 12 diz assim: no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela fé nele. O apóstolo Paulo, ele fala de que nós temos ousadia. A palavra ousadia aqui no grego significa liberdade de falar. Então, Paulo ele está falando de uma liberdade de poder falar com Deus. E depois ele fala e acesso. O acesso aqui no grego significa liberdade de se aproximar de Deus. Então aqui a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma oração, tá bom? E com essa liberdade de se expressar, de falar com Deus e também na liberdade de se aproximar de Deus, o apóstolo Paulo ele vai fazer um dos pedidos aqui muito ousado, ou seja, com muita liberdade ao Senhor, algo que talvez nós não teríamos tanta liberdade assim de pedir, ou ter essa ousadia, como ele fala aqui, tá bom? Na verdade, eu acredito que Paulo ele está escrevendo aqui essa carta aos Efésios, e aí quando ele chega aqui nessa parte, ele para, ele vai, se coloca de joelho, faz uma oração, pede algo ali, né, pelos membros da igreja, e aí ele volta, e aí então ele decide, por inspiração, escrever as palavras dessa carta aqui em Efésios, tá bom? E por divina inspiração, na oração que ele faz, eu me incluo também. Eu me senti incluído e todos nós devemos nos incluir aí, como se o apóstolo Paulo estivesse pedindo por nós. E ele vai pedir ousadamente, não é pouca coisa não. Bom, lembrando do contexto histórico, ele estava preso, ele podia pedir liberdade para ser solto, né? Ele podia pedir saúde, né? Ele podia pedir várias coisas, mas veja só o que ele pede, tá bom? Então vamos aqui para o versículo 14. Versículo 14 aqui diz assim: por causa disso, esse por causa disso já é implicando as palavras que ele havia ensinado antes, do gentil se tornar um só corpo com os judeus, com Israel, e terem acesso às mesmas bênçãos, às mesmas promessas por meio de Jesus Cristo. Então ele diz assim, ó: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, algo bem importante aqui, né, de dizer que os judeus eles costumavam orar em pé, com as mãos estendidas para cima, tá bom? Via de regra, eles oravam dessa maneira. Aqui o apóstolo Paulo ele fala que ele se colocou de joelhos, tá bom? Nós temos oração assim também de Jesus Cristo no jardim do Getsemane, que se pôs de joelho, mas não era muito comum. Aqui é uma profunda demonstração de humildade, submissão, de invocar as bênçãos de Deus. Então a oração do apóstolo Paulo foi tão solene, né, que ele faz então de joelhos, né? Muito interessante isso aqui. Aqui ele fala que ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a oração ela é diretamente feita ao Pai Celestial, tá bom? Não existe intermediário, tá bom? Na oração, é diretamente com Deus. Então ele está orando ao Pai Celestial e ele vai encerrar em nome de Jesus Cristo, como nós vemos aqui também, tá bom? Então, uma coisa interessante aqui, né, ele fala ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus também, eles oram sempre falando, se referindo a Deus como Senhor, Deus, mas eles não usavam a palavra Pai como intimidade, né, como o próprio Jesus Cristo orava. Então, eu acredito que o apóstolo Paulo e os membros cristãos, né, na época do apóstolo Paulo, aprendeu essa intimidade com o Senhor, porque Ele é o nosso Pai. A melhor maneira de nós nos dirigirmos a Ele é chamando Ele de nosso Pai. Versículo 15: do qual todas as famílias nos céus e na terra tomam o seu nome. Aqui, alguém poderia até dizer assim, tá vendo? Tem que falar pelo nome, a oração tem que falar o nome de Deus, né? Mas aqui, no começo ele já fala o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Celestial. Agora, no versículo 16, fica um pouquinho melhor aqui para nós entendermos, né? Então, o versículo 15 aqui, aliás, do qual a família dos céus e da terra toma o seu nome.
o nome do Senhor, né? Um dos nomes dele, o título é Pai Celestial. Ó. Então eu acredito que nós na igreja nós usamos carinhosamente isso, né? Nos chamamos, na oração nós nos dirigimos a ele como Pai, Pai Celestial. Vamos lá para o versículo 16 que diz assim: para que, segundo as riquezas de sua glória, nos conceda que sejais corroborados com o poder do Espírito Santo no homem interior. Então ele invoca, né, segundo a riqueza da glória de Deus, que por meio do Espírito Santo nós possamos ser elevado o homem interior, o nosso espírito possa ser elevado. Versículo 17: para que Cristo habite pela fé no nosso coração, para que, estando arraiados e fundados em seu amor. Aqui o versículo 17 ele é bem profundo, eu gostei das palavras aqui, porque o apóstolo Paulo fala, né? Para que Cristo habite pela fé em nossos corações, assim como o Espírito Santo habita em nosso coração, Jesus Cristo tem que habitar o nosso coração. Ele usa duas palavras aqui numa expressão muito forte, ele usa a palavra arraigados e fundados em amor. Fundados significa de fundar um edifício, tal como o templo, né? Tem toda a fundação ali, um alicerce seguro. Ele está falando que o amor de Cristo possa estar seguro em nós. Enraigados, essa palavra significa de raiz, tá bom? De uma árvore. Lembrando que hoje em dia as máquinas, tem máquina para arrancar ali os tocos, tudo. Mas naquela época, para você arrancar uma árvore pela raiz, né, dava trabalho, você tinha que cavucar tudo. Então ele está falando que o nosso amor em Cristo tem que ser enraigado, bem alicerçado, tá bom? Então ele usa essas duas expressões muito fortes aqui, né? Para que Cristo habite pela fé em nosso coração, para que estando arraigados e fundados em seu amor. Versículo 18. Versículo 18 diz assim: possais perfeitamente compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Veja, desse amor, né, compreender Deus, tanto é muita coisa aqui. Ele fala de uma maneira profunda aqui. Largura, comprimento, altura e profundidade. A dimensão, ele fala em 4 dimensões para nós entendermos esse amor, entender Deus. Aqui quando ele fala no versículo 18, ó, possais perfeitamente compreender, a palavra compreender no grego aqui, a tradução melhor é agarrar-se, tá bom? Então não é um compreender por meio do nosso intelecto, mas pelo meio do sentido espiritual, né? Ou seja, conforme ele mesmo havia ensinado lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Né? Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração dos homens. Né? É as coisas que Deus preparou para o que os ama. Então a gente conhece a Deus não é pela nossa visão física, mas pelos nossos olhos espirituais. É por meio dos nossos sentimentos, tá bom? Então para você ter veja só, o apóstolo Paulo está pedindo algo ousado aqui, né? Que nós possamos compreender Deus na sua largura, profundidade, altura, em todas as dimensões ali, tá bom? Então é algo muito grande aqui que ele está pedindo. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Aqui é essa palavra, né? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, também poderia ser traduzido que o amor de Cristo é maior do que o conhecimento, né? Tal como o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 13, né? Falando sobre de todos os dons, o melhor é o amor. Então, o amor de Deus, ele excede todo o conhecimento. Por exemplo, a pessoa pode não conhecer muito de Bíblia, ou muito das histórias, mas ela tem um profundo amor por Deus, né? E esse amor excede mais do que o conhecimento também, tá bom? Continuando aqui, versículo 19, a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui que está a profundidade dessa escritura. Está cheio da plenitude, né? De tudo, da glória de Deus, é algo muito forte isso aqui, ó. Sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui,
né, a gente consegue visualizar. Tem até um comentarista chamado Wesley, né, que ele também fala sobre isso, que quando ele estava lendo essa escritura, ele linkou essa escritura com Mateus 5:48, que fala: sejais vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nessa escritura, quando diz para nós sermos cheios, né, como o próprio Senhor é, né, nessa palavra aqui, ó, versículo 19. A plenitude de Deus é ser como Ele é. O que o Senhor almeja para nós é que nós alcançamos e sejamos como Ele é. É isso que Ele é. Por isso que eu estou falando, o apóstolo Paulo, ele não está pedindo uma coisa simples aqui, tá bom? É algo muito... É como se ele estivesse olhando uma montanha muito alta, mas ele foi ousado demais para subir, para escalar essa montanha, né? Então, é algo muito grandioso aqui que ele está pedindo, para que nós possamos ser cheios dessa plenitude, chegarmos a ser como o nosso Pai Celestial é, tá bom? Então por isso que eu li lá o versículo 12, né, que ele fala: por isso falamos com ousadia, temos liberdade de pedir e acesso, liberdade de se aproximar de Deus, tá bom? Então acredito que ele esteja falando aqui sobre isso, sobre orando para que todos pudessem chegar a ser como Deus ele é. Versículo 20, versículo 20 aqui. O versículo 20 aqui, eu acredito que vou até colocar de título aí na aula, tá bom? Porque ele é o versículo que me tocou muito, tá bom? Diz assim o versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente. Essa palavra abundantemente, ela no grego fica superabundantemente, né? É uma palavra traduzindo assim. Mas aqui é abundantemente, significa que Deus, primeiro, ele acredita que Deus, ele é poderoso para fazer isso que ele estava pedindo, de nos tornar como ele é, né? Então ele é poderoso e ele pode fazer. Não existe, Paulo, ele não coloca limite em algo que Deus não possa fazer. Infelizmente tem pessoas que colocam limite em Deus, né? Ah, Deus pode ir até aqui. Ou quando nós falamos que podemos chegar a ser como o Pai Celestial vai parecer realmente ousado, né, essa escritura, ou essa oração, ou alguém dizer que o propósito de Deus é que nós possamos ser como Ele é. Então, para algumas pessoas é inconcebível isso, né? Mas não existe nada impossível para Deus, né? Aqui o apóstolo Paulo, por isso que ele está falando com liberdade de pedir, com liberdade de se aproximar de Deus. E ele está pedindo não somente ali por eles, mas por todos nós, né? Inspirado nessa oração aqui que ele está escrevendo as palavras agora. Então ele fala que Deus, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, Deus, ele é abundantemente mais poderoso de fazer em nós, né? Aquilo muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós imaginamos. Ele é poderoso para fazer isso. Imagina você pedir algo e Deus te conceder algo maior ainda. Vou dar 2 exemplos aqui, né? Eu trouxe um exemplo aqui de uma história que eu vi em um vídeo, só que eu não achei esse vídeo para me pôr a referência aqui. Se alguém achar esse vídeo, tá bom? Me manda no meu WhatsApp aqui, que eu gosto de deixar a referência no YouTube aqui, porque a pessoa quer ver aí, sabe a referência de onde é. Mas eu vou contar do jeito que eu lembrei, tá bom? Da experiência desse vídeo. Até porque não tive tanto tempo de buscar assim, né? Nesse dia é mais corrido para mim trazer o estudo para vocês. Mas tá sendo ótimo estudar aqui com vocês. Bom, essa parte aqui, né? Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. Tem nesse vídeo que eu estou mencionando, um rapaz na África do Sul, se eu não me engano, né? Ele queria ser médico. Ele vem da comunidade dele muito pobre, né? E ele querendo ajudar as pessoas, ele decidiu quando era pequeno: eu vou ser médico, né? Para ajudar a comunidade. Mas até mesmo aqui no Brasil, que nós temos excelentes universidades, faculdades, né, de medicina, para você entrar é muito caro, né? Para você passar também é muito dificultoso. Então imagina na África, né? Um jovem com esse anseio de querer ajudar as pessoas e se tornar médico para ajudar as pessoas. Bom, conforme era de se esperar, o tempo foi passando e ele não teve essa oportunidade
de estudar para ser médico, né? Bom, aí conta essa história que um dia ele estava passando numa rua, né? A rua era sem asfalto, cheia de terra, e passou um jipe, né? Um jipe a toda velocidade, né? Levantou aquele poeirão assim que nem dava mais para ver ele, né? E aí o carro parou lá na frente e voltou de ré, né? Na hora que viu ele, né? E voltou, ele estava caminhando sozinho nessa estrada. Eu acho que ele tinha, não lembro quantos anos ele tinha nesse vídeo, mas ele era um rapaz ainda. E aí ele era muito alto e o rapaz falou: Nossa, você é jogador de basquete? O rapaz do Jeep, né? O homem do Jeep perguntou. Ele falou: Não, eu não sei jogar basquete. Ele falou: Você é muito alto, você poderia jogar basquete, né? E aí ele fez uma proposta, fez alguns testes com ele e convidou ele para jogar basquete. E ele se sobressaiu nesse esporte, né? Aliás, ele é um jogador famoso, tá bom? Então, quem souber desse vídeo aí, me passa que eu quero pôr na referência aqui. E o que que acontece? Ao invés de se tornar médico, ele se tornou um jogador de basquete. E ele ganhou muito dinheiro. E quando ele voltou, né, para África do Sul, ele abriu, com o dinheiro que ele tinha, ele abriu um hospital. E nesse hospital, vários médicos. Então veja, né, que assim como o Paulo fala que Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Esse rapaz, ele queria ajudar o seu país, ele queria ajudar a sua comunidade. Ele queria ser médico para ajudar essas pessoas. E Deus, muito abundantemente, mais do que ele pensou, né, o que Deus fez por ele? Ele se tornou jogador de basquete e agora ele tinha um hospital e ajudava muitas pessoas, né? Veja que Deus é muito abundantemente, né? Muito mais abundante em nos conceder aí do que pensamos ou pedimos, tá bom? Então esse é um exemplo. O outro exemplo que eu quero compartilhar dessa parte aqui, que Deus ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos, é o próprio apóstolo Paulo. A gente vê na epístola que ele envia aos Coríntios que ele queria passar em Coríntios e o sonho de Paulo era ir pregar o evangelho na Espanha. Ele queria ir pregar o evangelho na Espanha. Ele manda uma carta aos romanos, aliás, e nessa carta ele revela isso, que ele iria passar em Roma e de lá ele iria ir para a Espanha, né? Ele inclusive contava com o apoio financeiro de Roma, dos membros da igreja em Roma, para ajudar ele chegar à Espanha e compartilhar o evangelho lá. Abrir, né, uma cidade pregando o evangelho na Espanha. Então ele tinha esse sonho, ele compartilhou isso, ele pedia por isso. Veja que coisa linda, sempre pedindo para ajudar, abençoar mais pessoas. Mas esse sonho não foi possível para Paulo, né? Aliás, ele vai para Roma sim, mas ele vai como prisioneiro, de onde ele está escrevendo essa carta aqui. E veja que o apóstolo Paulo ele não sabia, e em todas as cartas dele nós vemos que ele está escrevendo para a região local, para determinadas pessoas. E ele não tinha ideia que ele vai morrer em Roma, né? Ele é decapitado, ele morre lá. Mas as palavras de Paulo vai além da Espanha, conquista todas as nações. Nós temos na Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Todo lar tem uma Bíblia. Então, é o livro mais conhecido do mundo, é a Bíblia, e tem as palavras do apóstolo Paulo. Então, veja que o que o apóstolo Paulo pedia a Deus, para ele conseguir pregar o evangelho na Espanha. E Deus foi capaz de fazer por ele muito mais do que ele pediu e muito mais do que ele pensou. Porque as palavras dele, que ele nem imaginava que se tornaria a Bíblia, né? As palavras dele se tornaram as Escrituras e chegam a tanta gente. Então Deus foi muito mais abundante com o apóstolo Paulo. Bom, vou deixar por esse exemplo aqui. Acabou o nosso horário aqui. O versículo 21 para finalizar aqui, né? Que é o final do registro da oração dele. Diz assim: e a ele seja a glória da igreja, por Jesus Cristo e todas as gerações, por todos os sempre. Amém. Aqui que eu, ao ler esse versículo, né? Quando ele fala para todas o sempre, para todas as gerações, eu me senti incluso. Então, no meio, embora o apóstolo Paulo tivesse orado e dirigido essa carta aos Efésios, quando ele fala todas as gerações, eu me senti incluído. Então, por meio de inspiração, eu acredito que eu sou incluído nessas que Paulo pediu com liberdade, né, com ousadia,
pediu com acesso, ou seja, com proximidade, para que nós pudéssemos chegar a ser como Deus é, que nós possamos abrir nossa mente a isso. Então, conforme eu falei, essa oração de Paulo aqui não é pouca coisa não, era algo grandioso que ele estava compartilhando e pedindo por nós. Eu deixo essa mensagem conosco, terminando com essa frase, que Deus ele é poderoso, ele é capaz de fazer todas as coisas, muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.